e a saudade é tão grande. Gisela João nasceu em Barcelos, em novembro de 83. A mais velha de 7 irmãos, é provável que seja essa uma das razões pelas quais se considera uma fazedeira. Canta o fado desde adolescente e alcançou o estrelato em 2013, ano em que o seu disco de estreia, Gisela João, alcançou o primeiro lugar do Top Nacional de Vendas. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. A luz baixa, o silêncio na sala e um foco ilumina o palco. Ela entra e antes de cantar a primeira nota, já nos conquistou com um simples olhar. Porque a música também se vê, no brilho dos olhos, nos gestos, na entrega. A convidada de hoje sabe bem que uma grande interpretação se ouve, mas também se vê. Por isso, para não perder nenhuma nota, os seus olhos têm que estar no timbre correto. E a Optivisão está cá para ajudar. Marque já o seu exame de visão em optivisão.pt e veja cada concerto com toda a intensidade. Optivisão. Veja a diferença. Gisela, bem-vinda a este podcast. Obrigada. O prometido é devido, mas nem estávamos sequer a imaginar que havia uma segunda temporada e encontrámos nos bastidores do Festival Blitz e falámos sobre podcast e eu disse que tu serias uma ótima pessoa para a geração 90. É verdade, é verdade. Obrigada. É verdade. E tu disseste, não, mas eu sou de 80, pronto, tá. Então olha, já vais ser convidada para o nosso podcast. Mas este podcast é ótimo. Não equacionavam fazer a segunda temporada imediatamente quando acabaram a primeira? Olha, obrigado. Eu sou um bocado como tu também, não sei receber elogios também. Portanto, não somos educados para isso, não é? Sim, estou na verdade, acho que é uma coisa mais a geração de agora está mais preparada para receber elogios e autoelogios também, que é uma coisa que também é geracional. Nós, nos anos 80, não crescemos com essa cultura de receber bem um elogio. Achas que as pessoas têm que se vender melhor hoje em dia, é isso? Acho que a nossa geração percebeu que devia instigar mais a geração dos seus filhos para que acreditassem mais neles próprios. Acho que nós passamos por mais de 40 anos de ditadura e genericamente acho que se impregnou a ideia de coitadinhos, muito agradecidos aos senhores que olham para nós, muito agradecidos, temos que agradecer muito. Acho que isso ficou impregnado, nunca é pelo nosso talento e pelo nosso merecer, mas sim porque os senhores, na pessoa de quem seja, nos estavam a dar atenção e valor. Eram outros que nos reconheciam talento, não nós. E eu acho que nós, nos anos 80, que vem também com uma liberdade muito recente de 74, cria uma geração dos nossos pais que já abriu mais os braços, digamos assim, dá origem a nós que percebemos que precisamos de acreditar nos nossos filhos. E eu não tenho filhos, mas eu sinto isso com a minha família, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, a fazerem isso com os meus sobrinhos, os meus amigos, e ainda bem que assim é. E quando lido com miúdos, né, com 20 anos e com 21 anos, noto uma diferença na forma como eles acreditam neles, que acho que a nossa geração não tinha isso. Você não te sentes uma miúda ainda, hoje em dia? Eu sinto-me uma miúda. 41.
Sinto-me uma miúda ao mesmo tempo que me sinto uma velhinha com 90 anos, porque eu gosto de fazer coisas de miúda, mas gosto de fazer coisas que para mim são de miúda, mas regra geral para a maior parte das pessoas seriam coisas de uma pessoa mais idosa. Tipo fazer tricô, as pessoas gostam comigo. Pronto, só queres estar com a mantinha no sofá a fazer o teu tricô. Está na moda hoje em Gosto. dia. Ainda bem. Eu acho que o que deve ficar na moda é o facto de tu poderes fazer o que tu gostas e não teres vergonha, seja isso o que for. Seja isso o que for, com alguns limites, não é? Tu, desde cedo, como eu dizia aqui na introdução, que tens alguma responsabilidade, imagino, por seres a mais velha de 7 irmãos. Foram também dadas condições para tu teres uma autoestima suficiente ou confiança suficiente para poderes ter essa responsabilidade? Não. Eu venho de um lugar onde as coisas nunca foram fáceis e continuam a não ser nada fáceis. Porque... Que é? Em Barcelos, mas onde? Em Barcelos? Não é a situação geográfica em si. Sim, mas onde é que tu no centro de Barcelos, sim. No centro de Barcelos. Eu venho de Barcelos, venho do norte, venho de uma família que não tem expressão no país, digamos assim, não é? Eu venho de um lugar onde... Olha, por exemplo, na escola eu lembro-me de eu e os meus irmãos não sermos convidados para alguma festa de anos porque éramos muitos e a forma como nos vestíamos, de forma mais simples, mais simples, é isso. E isso desde muito nova eu cresci com a tal questão que falava há bocado tens que ser muito agradecida, tens que agradecer. Tens que agradecer porquê? Por existir. E isso fica impregnado na tua forma de viver a todos os níveis, a todos os níveis mesmo. Sim. Como é que tu conseguias conciliar os estudos com essa responsabilidade de ser mais velha de 7? Tinha que ser. Olha, eu lembras-te que havia a tabuada do ratinho? Sim. Lembras da tabuada do ratinho? Eu lembro-me de um episódio em que eu andava na 2ª ou 3ª classe e eu levei uns bolos. Foi a primeira e última vez que levei uns bolos, que era quando a professora dava com a régua na mão, porque eu não tinha decorado a tabuada do 4. E eu lembro-me que a tabuada do ratinho, as minhas irmãs tinham destruído a tabuada do ratinho e eu não tinha a tabuada e eu estava muito nervosa. Sempre fui boa aluna e eu estava muito nervosa, estava muito envergonhada e eu engasguei-me ali no 4x4. Eu nunca mais vou esquecer disto. E fiquei no intervalo a escrever a tabuada de 4 vezes sem conta. E no dia seguinte não fui à escola porque fiquei doente. O meu orgulho. Porque eu sou competitiva, admito. E gosto muito de viver a vida com entusiasmo. Acho que a vida sem entusiasmo não tem piada. Ainda és hoje em dia competitiva? Sou. Em quê? Sou. Gosto de ganhar, gosto de fazer. Na verdade, é mais uma competição até comigo própria do que com o outro. Eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Mas é a um nível que às vezes não é muito bom. Que é. Eu escuso-me de fazer, eu prefiro não fazer. Se for para fazer uma coisa a quem quer e não pode, que fica assim meio. Nem é carne, é peixe, é marisco, sabes? Fica ali no meio. Eu prefiro não fazer. O que às vezes não é bom, porque fazer e falhar é muito importante. E eu aprendo muito isso quando canto, quando estou em estúdio. O processo de tentativa e erro. Olha que eu acho que às vezes aprendo mais e cresço mais com os erros do que com aquilo que me sai bem, como eu sonhava. És muito perfeccionista e sou. Exiges muito de ti própria, sofres com isso? Sou, mas não. Eu exijo muito de mim a toda a hora, a todo segundo, a todo momento, porque eu não tenho espaço para falhar. Não tenho. Se não for eu não tenho onde me agarrar. Sou eu. No entanto, sou perfeccionista nas coisas que eu faço, mas comparando com alguns amigos e algumas amigas que eu tenho,
E lá está, reconhecendo que há coisas às vezes eu prefiro não fazer em vez de fazer assim meio a tremer. Eu gosto de fazer sem saber para onde é que eu vou. Não sei se me estou a explicar bem. Vou experimentar fazer uma coisa. Gostava de fazer, não sei muito bem como é que se faz, mas gosto de tentar. É uma descoberta sempre. E assim, desde nova estavas a dizer que eras boa aluna? Sempre... Era boa aluna. Adorava a escola. Eu adorava a escola, porque quando eu estava na escola, quer dizer que não tinha férias. Eu não gostava das férias. Eu não tinha, as minhas férias era brincar no pátio de casa, no nosso prédio, e estar com os meus irmãos. E eu adorava a escola, porque na escola era só eu. Não tinha que tomar conta de ninguém, nem de cozinhar. Cozinhavas desde cedo, Desde que me lembro de mim, sim, desde muito pequenina. Havia a Filipa Vá com Deus na RTP e o chefe Capote quando apareceu a SIC, e dava antes do almoço, e eu estava sempre ao lado da minha avó fazia-me assim, dava-me um bocadinho de água com umas colherzinhas de farinha e eu mexia aquilo, depois dava-me os restos das couves e dos legumes que estava a cozinhar, e eu brincava a fazer de conta que estava na televisão. E os teus irmãos eram-te reconhecidos por aquilo que tu fazias, pelo que tu cozinhavas? Os meus irmãos são muito reconhecidos, sim. Como é que era a relação? Havia alianças? Quer dizer, entre sete tinha que haver alianças, não? Ou eras tu que mandavas em todos? Não, na verdade, nós sempre. É uma coisa que me deixa muito feliz e que às vezes me dá alguma esperança e que me faz olhar para o mundo de outra forma. Mas no meio de tanta dificuldade, nós passamos mesmo muitas dificuldades, a vida podia nos ter corrido muito mal. Há uma coisa que sempre imperou lá em casa, que foi uma alegria constante, gargalhadas a toda a hora, e muita brincadeira, e uma união que com os anos fui crescendo e eu sempre achei que era normal entre os irmãos, mas fui vendo e percebendo que não é. Aquilo que eu tenho com os meus irmãos é muito especial mesmo. É mesmo muito especial. É que tem o mais novo? O mais novo agora tem 27. E costumam estar juntos? Eu só que estou longe. Eles estão todos em Barcelos. Eles vivem o dia a dia juntos. Eu sou a que estou longe, mas estamos sempre muito próximos. E na altura, tu disseste agora e tens dito em algumas entrevistas que tens tido dessas dificuldades que vocês passaram. Na altura vocês tinham a real noção dessas dificuldades, ou é uma coisa que se sente mais à frente? Tínhamos. São coisas que faltavam, coisas que faltavam em casa. E essa alegria vinha de onde? Vinha dentro de vocês, do vosso espírito? Sim, sabes que há uns anos eu adoro palavras, e até houve uma altura na minha vida pensei em fazer um curso de linguística, porque eu gosto mesmo de palavras. E houve um dia que eu estava à porta do Senhor Vinho, quando eu já vivia meu primeiro ano cá em Lisboa, cantava na Casa de Fado, e aprendi a palavra resiliência. Eu nunca tinha ouvido a palavra, não sabia. E foi um amigo meu, psicólogo, que também canta, o Duarte. Porque estávamos a falar de uma pessoa que tinha entrado numa depressão, e nós viemos cá fora os dois fumar um cigarro, e eu estava-lhe a dizer assim, que estranho, eu estava a ouvir, claro que estava triste pela pessoa e estava a sentir muita compaixão, mas por outro lado veio uma pergunta que foi, com toda a minha história, e que eu não tenho idade para, nem a idade, não me sinto à vontade para expor totalmente a minha história, porque não é só minha, envolve outras pessoas também, e essas pessoas não têm culpa de eu ter uma profissão que me expõe, e também porque não sou nenhuma coitadinha, foi a minha vida e ponto, e trouxe-me até aqui, na verdade, com a personalidade que eu tenho, com os valores que eu tenho, a quem eu agradeço todos os dias, à minha avó, à minha mãe, às minhas tias, à minha vida em geral. Mas estas coisas que eu vivi foram coisas que nos marcaram muito a todos. São coisas que se percebem na altura, mas que te marcam para o resto da vida, mas que ao mesmo tempo me dão uma forma de olhar para o outro e de entender o outro, uma capacidade de tentar perceber o outro, que eu acho que é muito importante. E nos tempos em que vivemos, eu acho que
todos nós devíamos ter essa empatia ao alto a toda a hora. Não sei se me perdi na pergunta que tu me tinhas feito, eu acho que me perdi. Não, mas pronto. Isto não, mas nós podes perder, nós depois voltamos a encontrar o caminho, reencontrando sempre aqui. Diz-me, tu disseste numa entrevista que disseste, nunca tive muitos brinquedos, mas sempre tive os meus sonhos, onde podia ser tudo aquilo que eu quisesse. Que sonhos é que eram esses? Continuo a ter. Olha, sonhos de ter uma casa com um jardim. Ainda não tenho, mas um dia vou ter. Para poder plantar os meus legumes, poder plantar as minhas flores, poder brincar com os meus filhos, a correr, ensiná-los a jogar a macaca, subir árvores, desfolar os joelhos, apanhar fruta, comer da árvore, fazer uma casa na árvore como nós fazíamos. Os meus sonhos, ainda ontem estava a pensar, quando a Sara disse-me que para eu escolher uma coisa para trazer e uma memória. Podes falar sobre isso agora. E eu pensei sobre o cheiro da terra molhada e da erva, até quando cortam a relva e fica assim um cheiro. Como no norte a minha zona é bastante úmida, no inverno nós acordamos quase sempre com tudo branco do orvalho, e o cheiro da chuva, das primeiras chuvas principalmente, eu emociono-me ainda quando eu gosto muito de Tavira, por exemplo, e muitas vezes no verão eu gosto muito de ir para lá e vou sozinha, tenho 3 dias sem concertos e lá vou eu. E às vezes quando estão a regar a relva está aquele calor, mas fica aquele cheirinho, eu emociono-me facilmente, porque eu acho que a vida deve ser vivida com as emoções todas, e nós temos tendência, quando ficamos adultos, vamos ficando meio estúpidos e vamos deixando de perceber as nossas. Alguns não é só mãe, alguns é mãe. Não, eu acho que somos todos mesmo. Eu incluo-me. Acho que sim. Nós vamos anulando as nossas emoções, que é uma coisa que as crianças não fazem, e é muito bonito de ver. Mas eu ontem estava a lembrar-me que eu até disse a um amigo meu assim: eu se calhar era uma criança um bocado esquisita, porque eu não dizia a ninguém, mas eu chorava quando as árvores ficavam carecas. Eu dizia: as árvores ficavam carecas. No outono? Sim, quando as folhas caíam, porque a minha zona é uma região muito verde, é a zona mais verde do país. E eu ficava triste. Eu dava flores às árvores que tinham caminho para a minha escola, Gonçalo Pereira. Eu dava nomes às flores, ainda dou flores aos meus vasos, nomes aos meus vasos, às minhas plantas em casa. E eu ficava à espera de ver o orvalho nas folhas com o sol. Quando começava a bater, ele começava a evaporar. E eu ficava a olhar para aquilo, para ver aquilo tudo. Se calhar era uma criança estranha. Não, era mais sensível. Não, é uma questão de curiosidade. As crianças são curiosas e veem algo em tudo, não é? Sim, mas isso é tão bonito. Eu não tenho filhos ainda, quero muito ser mãe. Ainda não aconteceu, mas vou ser mãe. E quero muito que os meus filhos possam sujar-se na terra, ficarem todos sujos, sabes? Às vezes eu vejo aquelas crianças com as roupas impecáveis, não há ali nenhuma marca. Eu penso: caramba, mas o que é que esta criança está a aprender? Não ser criança. Quem sou eu para julgar? Cada pai é que sabe. Mas eu quero que os meus filhos esfolem os joelhos, sabes? Que, sei lá, partam uma perna, sabes? Aquela do meu. Eu lembro uma vez o meu irmão que caiu de uma árvore porque tinha uma casa montada lá e partiu a perna. E tudo isso são memórias. Eu, quando vejo os miúdos, é claro que faz parte dos movimentos das gerações, mas quando vejo as crianças agarradas aos iPads e aos telemóveis, e é lógico que provavelmente eu também farei isso com os meus filhos, porque no desespero eu vejo pelas minhas irmãs, pelos meus irmãos, é duro, é difícil lidar com as crianças. A vida entusiasma-me, as pessoas entusiasmam-me, e entusiasma-me acima de tudo aquilo que nós, pessoas em ligação com o mundo, podemos viver. Acho que é fascinante as experiências que podemos. E falando em experiências e em crianças, estávamos há pouco a dizer a tua memória que tu hoje também trouxeste para o programa, mas em relação ao objeto que esta é a mesa que nós temos na geração 80 mais bem decorada desde que eu me lembro. Sério? Está aqui incrível. Queres descrever o que é que tu trouxeste e Olha, o que é que isto
que é que isto representa? Tudo o que aqui está. Eu trouxe um galo de Barcelos. Eu gosto muito de artesanato em geral. Eu faço Galo de crochê, Barcelos? tricô, bordados, costura. Trouxe o galo de Barcelos, que toda a gente conhece, acho eu. E é curioso até porque quem não é barcelense não percebe, mas como eu sou de Barcelos, eu vejo um galo de Barcelos em todo o lado. O galo de Barcelos está em todo o lado. Supermercados, casas de amigos, até na rua, às vezes em varandas. É impressionante. E sentes orgulho? Sinto muito orgulho, sinto muito orgulho, até porque a minha cidade é a cidade do país que tem mais artistas por metro quadrado. E não é treta, é facto. Porque na minha cidade fazem-se muitos ofícios. Os bordados, o tricô, o crochê, a olaria. A olaria é o mais conhecido. Tapetes. É mesmo muito rica. E então eu trago aqui, olha, uma minhota, uma mulher minhota, que são eu acho que são as mulheres mais bonitas com a sua chieira. Eu sou da parte de baixo do Minho, Barcelos. Tenho aqui um senhor com a concertina. Eu acho que é um erro muito grande e aconteceu muito com a nossa geração e com a geração a seguir, nós termos alguma vergonha das artes populares e das artes tradicionais. Nós temos uma riqueza muito grande no nosso país e eu orgulho-me, gosto mesmo muito. Eu cresci com os bombos dos 10 Pereiras andarem pelas ruas ao domingo ou de manhã, acordávamos assim. Estes são dedais de costura, mas na verdade é só para estar no meu museu. Eles são o Manel e a Maria. Aqui seria a representação do Manel e da Maria. E estes dedais são também uns casais que representam o figurado que é esta... Nós passamos tanto tempo a dizer que este artista incrível, mas nós temos artistas populares tradicionais, artesãos, neste caso, que esses sim é que são artistas a sério. O figurado são peças que o artista acorda e vai para o ateliê dele, que muitas vezes é a garagem de sua casa, e a peça que faz é uma peça única. Esta Maria que aqui está é única, não é de forma. Portanto, são peças únicas. E fico triste, porque muitas vezes só damos valor a estas coisas, porque de repente a Júlia Cota foi convidada para expor no MoMA em Nova Iorque, ou em Paris, ou em Itália. Não é mau, pelo menos já. Não, é ótimo. Eu fico um bocado triste por nós portugueses só olharmos para estas coisas depois de vir alguém de fora reconhecer o valor. Não, nós devemos reconhecer o valor porque sim. É verdade. Porque é bom. E tu estavas aqui a falar sobre esta cultura típica da região de onde tu vens, do Minho, e não é tão associada ao género musical no qual tu te dedicaste, que é o fado. Não. Começa aqui aos 15, 16 anos. Não, antes. Antes? Sim. É assim, em boa verdade, eu começo a cantar a minha primeira relação com o fado é quando eu ouço, já contei esta história 1000 vezes, mas quando a minha vizinha andava no colégio de manhã e à tarde tínhamos a escola primária juntas, ela aprendeu um fado e ensinou-me e eu comecei a cantar isso, eu cantava na escola e tudo mais. Depois sim, aos 15, 16 anos abri uma casa de fado em Barcelos. Da Lusitana. Sim, exatamente. E aí sim começo a trabalhar de facto, a ser paga para cantar. Então eras boa naquilo que fazias, se eras paga. Diziam que sim, dizem que sim ainda. Há pessoas que compram bilhetes para ir ver concertos meus, é incrível. Mas como é que surge esse gosto pelo fado? Tu não eras da género de criança que ouvia, sei lá. Ouvíamos muita música em casa, sempre. Lembras-te que havia, não sei se ainda existe, o Círculo de Leitores? Sim. A minha mãe, no meio das dificuldades, a minha mãe arranjava sempre forma de termos alguma coisa. Havia sempre cultura e arte em casa. Por causa do Círculo de Leitores, é engraçado. E nós ouvíamos, eu lembro-me de muito nova ouvir a Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Chico Buarque, na hora que estava Elis Regina. No top mais da RTP1. Não. Eu andava no ciclo, e eu queria ir cantar The Man I Love. Então surge aí do Círculo de Leitores. Sim, muito. Ouvia muita música. Daí agora. O amor pela música, eu acho que todas as crianças têm um amor pela música, todas as crianças gostam de cantar, de tocar um instrumento.
Mas nunca vou chegar aqui a dizer que tenho comecei a minha carreira com os meus 8 anos de idade. Tipo, não, nem pensar. Mas quando eu comecei aí na Adega Lusitana foi uma coisa muito curiosa, porque eu sempre tive muita liberdade, porque lá está, somos tantos. Como eu sou mais velha, eu tinha 15 anos e eu ia cantar na casa de fado e eu recebia 5 contos. Era muito dinheiro, era muito dinheiro para mim. Era mesmo muito dinheiro. Na sexta e no sábado. Então eu depois ia sair à noite e estragava-me toda, estragava os meus amigos todos. E foi uma coisa muito. Lidar com tanto dinheiro na minha vida foi assim um momento muito. Ok, então eu vou fazer tudo o que é. Porque depois, quando tu cresces com muitos irmãos, também, pelo menos connosco, há uma ideia de nada do que eu tenho é meu, é só meu. E aqueles 5 contos eram teus? Não eram meus, eram meus das minhas amigas e dos meus amigos. É um bocado. Mas tiveste uma sensação de liberdade que se calhar não tinhas tido? Tive, claro que tive. E uma sensação quase de um poder que na verdade não gostei nada e por isso continuei sempre o que é meu. É um bocado sairmos daqui agora e eu vou almoçar e tu estás comigo. O meu almoço é o teu almoço, percebes? Se eu tiver um almoço se esta é uma merenda, o meu almoço é vosso, não é só meu. E foi isso que me aconteceu. Mas como é que tu chegaste lá à Adega Lusitana? Olha, foi muito cómico. Fazer um casting? Foi muito cómico, não. Havia. Apareceu a Chuva de Estrelas. E a Chuva de Estrelas foi super impactante, não é? Toda a gente via a Chuva de Estrelas. E depois havia a mini Chuva de Estrelas. E havia uma senhora na minha cidade que começou a fazer mini Chuva de Estrelas lá na nossa cidade, no Circo Católico Barcelense, que na verdade foi o primeiro palco onde eu cantei na minha vida. E eu participava sempre das mini Chuva de Estrelas e lá conheço a Ana, que era cabeleireira, que ajudava também, voluntária, aquilo era tudo voluntários, que ajudava a arranjar os miúdos. E um dia eu encontrei-a na rua e ela diz-me, lá está, já não ia a mini Chuva de Estrelas, não é? Já tinha 15 anos, ou 15, 16, lá o que era. E ela diz-me, olha, eu tenho um amigo meu que vai abrir uma casa de fado. E eu nem sabia o que era uma casa de fado, ouvia falar, não sabia. E eu falei-lhe de ti, para tu ires lá. Então ele ainda não tinha aberto o restaurante, eu fui lá almoçar com ele. E ele disse, então canta. E eu pus-me a pé, cantei uma música. Ele disse, estás contratada. Amanhã, eu nunca mais me esqueço, que era na sexta-feira, logo a seguir. Amanhã começas aqui e no sábado também. Eu, ok. Nunca tinha cantado com músicos a tocar nem nada. Houve noites na Adega Lusitana em que eu cantei à capela a noite toda, porque não havia músicos. Então as pessoas iam jantar, apagava-se a luz a dada altura e estava lá eu a cantar sozinho. Mas é preciso ter uma confiança. Tu gostavas? Não. Quando as luzes apagam é mais fácil. Mas tinhas 15 a 16 anos, tu não estavas nervosa? Gostavas? Sempre foste um animal de palco? Não, eu estou sempre muito nervosa. Eu sei que as pessoas não acreditam no que eu vou dizer. Não, mas eu sou muito tímida. Mas no palco há pessoas que estão muito tímidas e depois no palco acabam por ser. O palco é onde eu me sinto bem, confesso. E na altura já te sentias bem com aquela idade? Já me sentia bem se as luzes estivessem apagadas. É porque muita luz, sinto-me, sei lá, muito exposta. Todos nós, não é? Mas a Adega Lusitana foi toda uma experiência. Mas foi uma experiência que eu sinto, por exemplo, se eu canto com aquilo que eu tenho, não é? Com aquilo que eu vivi, com as histórias que eu vivi. Mas eu sinto que se eu tivesse nascido em Lisboa e soubesse que era uma casa de fado desde a partida, eu seria outra artista, completamente diferente, muito diferente. E a Adega Lusitana foi muito importante para mim. Depois vais para o Porto, ficas 6 anos no Porto. No Porto tu tinhas a intenção não de ser fadista, de ser designer de moda. Portanto, deixaste de lado ou alimentavas secretamente essa vontade de ser fadista? Olha, na verdade, eu mal chego ao Porto. Também começo logo. Começaste logo também. Começo logo, passado para aí uns 2 meses, começo logo a cantar numa casa de fado. Mas por acidente. Não.
por acidente, porque estava em casa e estava triste e não conhecia ninguém. E estava a pensar, aquela coisa dramática, não é? Ai meu Deus, estou aqui sozinha. Apetece-me cantar para pessoas, porque a experiência de tu cantares em casa para ti é uma coisa. Quando tu cantas e tu vês o olhar das pessoas, é algo, não sei muito bem explicar, mas alguma coisa acontece que te faz sentir que estás a passar a mensagem, estás a conseguir traduzir o poema em emoções, estás a conseguir levar a pessoa para um lugar de questionamento, que para mim é muito importante. E na altura eu estava triste, sentia-me sozinha, apetecia-me cantar para pessoas, e mandei uma mensagem a um músico que eu conhecia na altura, que me disse para onde ir, e fui lá a uma casa de fado que ainda existe hoje em dia, chama-se O Fado, no Largo de São João Novo, lá perto da Ribeira, e comecei lá a cantar, e depois arranjei um trabalho durante o dia numa loja de roupa de uma grande amiga minha, hoje em dia a Ana. E depois comecei a cantar noutra casa de fado, no Mal Cozinhado, e noutra, e depois como tudo, entras no mercado de trabalho e vão-te chamando para isto, para aquilo. Então foi ao contrário, então tu desististe rapidamente de ser designer de roupa? Não desisti, nunca é tarde, e eu continuo a fazer as minhas roupas e continuo. Esta saia foi o que eu fiz. Então é fantástico, você tens um plano B. Tenho muitos, eu tenho amigas que me dizem: fogo a ti, nunca te vai faltar trabalho. Eu gosto de fazer muita coisa. Acho que nós, lá está, muito facilmente ensinam-nos, porque eu acho que nós, quando somos crianças, nós achamos que conseguimos fazer tudo, mas acho que somos ensinados que só sabemos ou só temos jeito para fazer uma coisa. E não acredito, não acho que é verdade. E tiveste treino musical a parte da voz? Não. É mesmo talento? Dizem que sim. Pronto, agora é a minha vez de retribuir o elogio, foi a decorar. Boa. E na parte e designer de moda também acabaste por não fiz. Há muitas pessoas que pensam que eu fui para o Porto e que fiz o curso de design de moda. Não fiz, não sou mentirosa. Não fiz. Mas pronto, aprendi com a minha mãe e autodidata também. Tens essa prática. E tens amigos bons no Porto ainda? Muitos. Não há dia da minha vida que eu não pense em voltar para o Porto. Eu achava que ia casar no Porto, porque eu fui para o Porto e eu tornei-me mulher adulta no Porto. Foi no Porto que eu comecei a viver sozinha. Foi no Porto que eu percebi o que era uma logística de casa, não é? Porque é aí que eu considero que as pessoas se tornam realmente adultas. Quando tu estás sozinho, tens de pagar as tuas contas, tens que perceber que se não arrumares, ninguém vai lá arrumar por ti. E o Porto tem um ar muito místico que me agrada muito. Agora já nem tanto, porque agora com as modas, mas Lisboa sempre teve as casas nos tons, as tonalidades mais pastel, e o Porto sempre mais escuro. Eu acho que para mim o Porto sempre foi o homem e Lisboa a mulher. Lisboa tem muita luz, o Porto assim mais soturno. Eu apaixonei-me pelo Porto. Tenho lá muitas amigas e muitos amigos. Teria muito mais vida social se vivesse no Porto, digamos assim, porque eu em Lisboa não tenho. Mas vieste para Lisboa depois, passados 6 anos, e supostamente era para estar cá uma temporada, um pouco tempo, não é? E porquê que era pouco tempo? Porque tu não vinhas porque gostavas do Porto? Não... Olha, porque eu dizia, não, porque eu nem tinha a ver com gostar ou não gostar, porque eu te digo uma coisa, eu adoro Lisboa, dói-me, eu não sou lisboeta, vivo em Lisboa há 15 anos, mas... Ainda não tens vida social, passado 15 anos? Não tenho. Não tenho. Porquê? Não te sei bem explicar, na verdade, não te sei bem explicar. Mas dói-me todas as mudanças que eu tenho visto em Lisboa. Claro que a mudança e o progresso faz parte, mas não sou lisboeta, amo o Porto, mas eu amo Lisboa. E juro que me dói profundamente a forma como eu vejo Lisboa tão... não sei, abandonada, mas não no sentido abandonado de estar casas vazias, empardadas, não. Parece que Lisboa se torna num parque de diversões, é mais isso. Como é que se pode combater essa gentrificação? Olha, acho que não tenho resposta. Turismo não tenho é resposta. Mas eu não acho que o turismo não seja importante. Não acho mesmo, acho que ele é importante. Agora, acho que a regulamentação é mesmo necessária. E como é que se faz essa regulamentação? Não sei. Também não me proponho a esses cargos, mas
não acho que a personalidade do povo e a característica da região também tem uma. Eu noto que vou ao norte e noto também que há alguma, por força das pessoas, há coisas que não mudam totalmente. Eu não gosto da ideia de ir à Baixa de Lisboa e ver as mesmas. O comércio tradicional verdadeiro português praticamente não existe. Encontras o mesmo comércio que encontra em Barcelona, em Londres, em Paris. Qual é o interesse? Como é que se deixa tapar fachadas de prédios e de casas belíssimas, antigas, cheias de história, com peladuros fluorescentes no centro da cidade? Esse tipo de coisas incomoda-me muito. Eu vivo muito entre Portugal e os Estados Unidos, na verdade, por causa do meu parceiro. E os Estados Unidos... Onde é que é nos Estados Unidos? Tennessee. Tennessee. Muito Nova York, Tennessee. Mas... Memphis. Não, é Tennessee, Elizabethton, Tennessee. Okay. Cada vez que volto para Portugal, confesso que venho feliz, muito feliz, porque eu adoro aqui o meu cantinho, mas por outro lado também venho revoltada connosco, porque eu percebo, é muito claro que nós caminhamos para aquilo que é os centros das cidades, as lojas os espaços são vazios, não existe sentido de comunidade, porque não há pessoas na rua, as pessoas estão nos carros e nas grandes superfícies comerciais, e assusta-me perceber que o movimento é esse para aqui também, porque vejo o comércio tradicional desaparecer, e eu falo muito do comércio tradicional porque trabalhei 13 anos em comércio tradicional, e o comércio tradicional é importantíssimo para o tecido das cidades e da sociedade. É mesmo muito importante tu teres o senhor do talho, a senhora florista, o senhor do supermercado que sabe qual é a maçã que tu gostas. É mesmo muito importante, porque essa troca de tu poderes sair de casa e trocares com pessoas acrescenta-te muito na tua vida. Quando chegaste há mais de uma década a Lisboa, tanto para o senhor vinho, e as coisas não eram bem assim. E tu também tens dito em entrevistas também que tiveste uns primeiros momentos, os primeiros tempos cá não foram fáceis, sentiste muito sozinha, e depois, curiosamente ou não, passado uns anos com a Covid, etc., tu também tiveste uma sensação parecida, obviamente diferente, porque já tinhas aqui mais uma rede mais forte, imagino eu, em Lisboa, mas passaste aí maus momentos nessas duas fases por razões diferentes. Sim, como é que conseguiste superar essas duas fases? Olha, o primeiro ano foi mais uma questão que é: acontece-me a mim, acontecia-te a ti se mudasses também para uma cidade sozinho. No Porto também aconteceu, não estavas a dizer há um bocadinho? Sim, acontece a toda a gente. E também uma questão de adaptação, a própria linguagem. Eu tenho sotaque, nós dizemos palavrões, fazem parte do léxico. Até agora ainda não sei nenhum. Ainda, não, mas eu digo, mas sabes que quando eu vim para cá, havia pessoas que eu ouvia às vezes, não diziam um palavrão, e eu achava muito mais mal educadas do que muita gente que eu conheço que dizia muitos palavrões. Minha mulher é da Aveiro, que é não tão a norte como Barcelos, mas acho que chega ali a certa altura, a meio caminho entre Lisboa, claro. Que já, os palavrões saem naturalmente. Sim. Portanto, já estou mais do que habituado. Estava à espera, neste momento que sinto um bocadinho desiludido, não ter dito nenhum palavrão. Mas isso também é uma coisa que também me irritou quando eu vim para cá, e que ainda acontece, que é: és do norte, e as pessoas ficam à espera que digas tipo 10 caralhadas seguidas. Tipo, não. Agora incentivei. Não, às vezes sai, se faz sentido. Podes pôr um pi. Sim. Sai, se faz sentido. Se não, sei lá, não se controla, não se pensa. É uma coisa que sai de emoção. Mas sim, esse primeiro ano teve mais a ver com isso, com um ajuste ao espaço, ao lugar, à própria linguagem, lá está. Mas depois comecei a fazer amigos e pessoas conhecidas. Depois, durante a pandemia, foi outra questão. Durante a pandemia foi porque, confesso que eu desde que Lisboa, eu na verdade nem é desde que cheguei a Lisboa, eu nunca parei na minha vida. Eu sempre trabalhei, eu trabalho, eu não sei viver sem trabalhar, eu trabalho sempre. E a pandemia fez-me parar e perceber que, desde que tinha saído o meu primeiro disco, eu parecia um cavalo de corrida, sabes, só com objetivos, tipo,
aqui, vai, é para ali. Às vezes eu nem sabia para onde é que ia, tinha a mala pronta e disse, onde é que... vais tocar, vais para onde? Nem sei. E a pandemia fez-me perceber que eu gosto muito de estar em casa, eu gosto muito de fazer almoços para amigos, eu gosto muito de receber, eu gosto de cuidar, é a minha natureza. E também me fez perceber que a bitola de sucesso para algumas pessoas não era aquilo que eu via como sucesso. Há pessoas que, e acontece muito, me perguntarem, não é por mal, eu sei, mas estás em casa este fim de semana, não tens concerto, mas não devias estar assim, não, mas eu estou ótima, eu não quero fazer 3.500 concertos, eu quero viver a minha vida, eu quero saber como é que os meus amigos estão, eu quero almoçar com eles, eu quero saber como é que as pessoas estão, e para isso é preciso estar com as pessoas. Eu não tinha esse tempo, essa vida, e confesso que é uma vida, ainda me estou a adaptar. E também depois a pandemia também me traz uma coisa que é: o mundo mudou, todos nós sabemos e vimos, presenciamos, e eu senti que, sabes, eu via tantas notícias, o mundo a colapsar, e eu sentia: o que é que eu posso fazer? Eu canto, o que é que eu posso fazer? Eu quero ir para os hospitais ajudar, eu quero ir. E não fiquei um bocado chateada. Depois também não havia muito espaço para a cultura na imprensa, e continua a não haver no nosso país. Não há. É nulo o espaço. Nós valorizamos muito mais um artista internacional. Ainda no outro dia alguém me dizia: mas um bilhete de 15 euros para irem ver não sei quem, um artista português. Por acaso sei, mas não me interessa, não vou dizer quem é. Porque acontece connosco, com todos nós, que diziam: é caro, 15 euros. E eu pensei assim: mas vem cá um internacional e compram bilhetes a 70 euros e ninguém se queixa. Porque lá está, não se dá importância à cultura do nosso país, não se valoriza, é muito assustador. E isso tudo fez-me sentir cansada, a pensar: para que é que eu ando aqui a correr? Se calhar ando só a ser a palhaça dos outros, porque ando só a cantar para alegrar o momento dos outros. E a minha vida, onde é que fica? E depois também achei, se calhar as pessoas já não tinham muito interesse em ouvir aquilo que eu tinha para cantar, poemas que eu gosto de cantar, a música que eu gosto de fazer. E comecei a pensar: olha, fazer a minha marca de roupa, fazer o meu tricô, os meus crochês, e ter a minha loja, o meu ateliê, dar aulas, workshops. E eu seria mesmo feliz a fazer isso. Seria mesmo feliz a fazer isso. Mas entretanto gravei este disco de Inquieta, que são versões de músicas de intervenção dos cantautores portugueses antes de 25 de Abril. Mas deixaste de acreditar nessa altura? Pensaste seriamente nesta altura? Em largar a música? Sim. Mas penso muitas vezes ainda. Sim. E tens essa necessidade, tu dizes a algures também que tens necessidade de cantar, cantas por necessidade. Canto por necessidade. E tens também necessidade de reinventar, porque, por exemplo, este último disco, como tu dizes, o Inquieta é também é nesse sentido, mas são os covers completamente diferentes de tudo o que tinhas feito antes. É por isso também tu precisas também de desafiar ti próprio. Sim, eu preciso. São formas de me exprimir. Eu estou sempre à procura de formas de expressão. Estou a dizer isto, estou a ver no Expresso. Curioso, nunca tinha pensado nisto. Expresso de expressar. Sim, também. Tinha pensado nisso. Tem vários significados diferentes. Tinha pensado nisso. Mas eu passo a vida à procura de formas. Como é que eu me vou explicar? Como é que eu me vou traduzir? Quando eu canto até é muito assustador. E por isso é que eu também sou muito reticente em cantar letras minhas, porque eu sinto-me muito exposta quando estou a cantar. É quando as pessoas me podem conhecer melhor, vão me ouvir e vão perceber como é que eu sinto a vida. Sinto-me muito exposta. Daí todas as questões com a iluminação também. Mas sim, estou sempre à procura de formas de me expressar. Como é que eu posso dar vida a este poema? Como é que este poema precisa de ser expresso? Como é que eu posso mostrar esta parte de mim? Olha, vou pintar, vou bordar, vou tricotar. Estou sempre à procura de me mostrar. Há sempre qualquer coisa cá dentro que está para acontecer. É como disse a letra da Inquietação. Não sei o que é, mas é aquela tendência que todos nós temos, é achar que o que vem aí é que é bom. O que ainda não fizemos é que é bom. Mas aquilo é que vai ser incrível.
essa inquietação, por isso é que essa música de Mário Branco é uma descrição perfeita daquilo que eu sou. Mas eu acho que é da natureza humana também. Acho que nós somos inquietos. Se não formos inquietos, estamos adormecidos, assim, tipo uma meia de leite, que nem é escura, nem é leite, nem é café, é assim uma coisa meia. E não acho que não é. Acho que não é interessante ser meia coisa. Tens usado também a tua notoriedade, a tua fama, que atingiste, como eu disse inicialmente, em 2013, e que foi uma coisa bastante repentina, mas tens, é uma pessoa que toda a gente reconhece. Tens usado isso como um palco, até certo ponto, para, enfim, para poderes defender ou para promover determinadas causas. Tu achas que é uma obrigação de alguém que tem essa notoriedade poder. Uma obrigação, ou achas que alguém tem essa responsabilidade quando chega a atingir essa notoriedade? Acho é muito pessoal a resposta que eu te vou dar. Não é para os outros artistas ou para as outras pessoas. É aquilo como eu vejo e sinto para mim. Eu, enquanto pessoa que tem espaço, eu entro na casa das pessoas, não é? Apareço na televisão e jornais e revistas e essas coisas. Eu sinto que há duas coisas a que eu sou obrigada. Uma é ser o mais livre possível para criar, porque só assim é que se consegue chegar a ideias e a coisas que talvez tenham impacto no outro. Talvez. E a outra é dar voz aos problemas dos outros que não têm microfone na mão. Mas isso sou eu. Eu, por exemplo, eu sou mulher e é impossível não falar sobre a questão de o que é ser mulher, o que é que implica ser mulher. Tu sentes que representas as mulheres? Eu sinto que represento as mulheres. Eu sinto mesmo que represento as mulheres. Falas muito da tua mãe, da tua avó, ainda há pouco fizeste essa referência. Sim, também para dar exemplo de mulheres de armas. Tu não gostas da expressão mulher guerreira, mas mulher fazedeiras. Sim, não gosto da expressão mulher guerreira, porque implica sempre que está a doer, mas tens que aguentar. Está pesado, mas tens que levar para a frente. Não. Sou uma feminista. Uma das coisas que mais me orgulho na vida é ter educado, porque de certa forma eu eduquei os meus irmãos também, não é? É ter educado 3 rapazes que são feministas. Não precisam de os dizer, porque lá está, é muito mais do que dizer, é a forma como tu vives a tua vida. Todas as questões relacionadas com crianças, com violência doméstica, na verdade eu utilizo o meu palco para falar sobre os meus valores e sobre a liberdade, porque a liberdade serve de chapéu para estas coisas, para estes temas todos, não é? A liberdade, quando se fala de mulher, na verdade está-se a falar de uma coisa maior, que é a liberdade de ser uma mulher, a liberdade de ser bissexual, de ser transexual, de se ser. A minha, eu acho que às vezes eu costumo dizer assim, em tom de brincadeira, mas é verdade. Quando conheço alguém há pouco tempo e há sempre aquele momento que olha, não penses que eu digo sempre assim: olha, acredita no que eu te vou dizer, vais conhecer poucas pessoas tão livres como eu na tua vida. Claro que todos nós temos as nossas coisinhas, não somos tão livres como gostaríamos, ou como nos vemos, ou como achamos que somos, mas acho que a liberdade acho que quando eu nasci estava ali a passar um vento qualquer que diz assim: liberdade. E a liberdade é aquilo que me guia na minha vida. Até na maior parte das vezes muito mais a liberdade do outro do que a minha até. Como é que isso reflete na prática? Também já tinha ouvido isso na algumas entrevistas tuas. Como é que se reflete na prática? Sim, como é que se exerce essa como é que se reflete e como é que se exerce essa liberdade na prática? Porque eu olha, eu vou-te dizer, concordo contigo, mas acho que no dia-a-dia como é que isso olha, é não seres mais um na carneirada e calares-te quando vês que alguma coisa não está certa. É estares na fila do supermercado e veres um segurança falar com uma senhora que claramente não é portuguesa e claramente vive umas condições que não são boas, falar com ela com um tom de voz que tu sabes claramente se fosse contigo não falava assim,
e em vez de ficares na fila calado, como toda a gente está, falares e dizeres: não pode falar assim com esta senhora. Porquê que está a falar assim com esta senhora? Ela não percebe, então eu estou aqui para ajudar. É, por exemplo, muito mais. Eu falo disto e eu emociono-me facilmente, eu avisei. É tu veres alguém que trata uma criança de uma forma e outra de outra forma, por causa da forma como está vestida. E a outra é toda muito linda e é toda muito maravilhosa, e a outra está só ali. Não, vai falar com a outra, vai puxar pela outra. Estares no teu grupo de amigos e de repente alguém levanta uma questão e fica um incómodo na sala. E toda a gente está a perceber esse incómodo, mas só aqueles dois continuam a falar. Mas tu até concordas com aquele, mas os outros estão todos, não é? Porque há sempre alguém que exerce alguma soberania, digamos assim, no grupo de amigos. E se tu concordares com aquele que ninguém está do lado dele, diz. Porque isso é mesmo muito importante. É mesmo importante porque se tu disseres, provavelmente vai haver outro que também pensava e concordava, que não vai dizer. Olha, há pouco tempo vi até foi aqui de manhã com o Paulo Baldaia que eu ouvi essa notícia a primeira vez, que foi, lembras-te, um vídeo que andou a circular, que eram uns miúdos que bateram noutro miúdo, e o vídeo andou a circular de montes de tempo, e muitas pessoas viram. E muitos miúdos viram. E aqueles miúdos que estavam ali à volta. E até, salvo erro, acho que é nesse vídeo que há uma voz que diz: não te metas. Todos nós vivemos isso no liceu, na escola. E em adultos isso continua a acontecer. É de outra forma, mas continua a acontecer essas coisas. E aquilo que eu digo é: mete, sim senhora, mete. Porque no momento em que tu te meteres, com certeza há outras pessoas que se vão sentir mais à vontade também para dizer: pois, eu também acho que isso não está certo. E as coisas vão mudando. Nós agora, hoje, na altura, neste momento em que nós estamos a fazer este podcast, fala-se muito sobre uma série que é a adolescência. Ainda não vi, por acaso. Eu também não vi, mas já leste também, como eu já li coisas sobre isso. E também passa muito pelo facto de haver um grupo ou uma camada da população jovem que são os rapazes, que sentem que a sua liberdade está a ser ameaçada pelas mulheres. Que estupidez. Mas neste caso há alguém que diz que a minha liberdade está a ser ameaçada pelas mulheres. Isso preocupa-te? Ou seja, como é que nós vamos conseguir mudar isso quando neste momento há uma corrente muito forte Sim, tu tens os Andrew Tates da vida. Sim. E tens uma corrente muito forte também de feminismo ou não, ou de bom senso, quero que eu diga. As duas coisas para mim acho que coincidem. Como é que se passa esse feminismo / bom senso a uma geração que cresce na internet, nas redes sociais, de rapazes que sente que a sua liberdade está a ser ameaçada pelas mulheres? Eu acho que passa muito. Eu não sei, não tenho nenhuma resposta exata para isso, mas acho que passa muito desde tenra idade, se conversar e se mostrar que nós somos todos iguais. Não interessa o género, não interessa a cor de cabelo, não interessa para nada, não interessa a pele, não interessa para nada. Nós somos todos iguais. E acho que passa muito por esses exemplos que se vão dando às crianças, porque depois também há esta questão: as crianças, nenhum de nós foi criado só pelos nossos pais, não é? Nós fomos criados pelos nossos pais, pelos amigos da rua, pelos amigos da escola, pelos professores. Nós somos educados no mundo. Hoje em dia ainda mais, os pais não têm tempo para nada. As crianças são educadas no mundo, e eu acho que passa muito por, desde muito pequeninos, haver essas conversas e essas provas, essas mostras de que nós somos todos iguais, de facto. Agora, se tu tens adultos que não acreditam nisso, é mesmo muito complicado. Mas lá está, as escolas, o epítome máximo. Eu admiro muito as escolas. As escolas, o que seria de nós sem escola pública? Não sei, não consigo sequer imaginar. As escolas deviam ter um papel fundamental. Os professores tentam, mas também as condições que os professores têm são
são lamentáveis. É claro que nós passamos a vida a queixar, mas é verdade. Como é que um professor que tem não sei quantas 1000 aulas por semana, tem não sei quantos 1000 alunos, tem não sei quantos processos para preencher, não sei quantas coisas para... Como é que ele não está esgotado? Mas a escola, eu acho que o nosso país, acho que os países deviam investir principalmente na educação. Se tu tiveres uma boa educação, tens melhor saúde também, sabes te alimentar melhor, sabes te cuidar melhor. A educação é tudo. E acho que as escolas podiam fazer têm um papel muito importante aí nessa questão. Por exemplo, esta questão de miúdos, do bullying, por exemplo. Quando eu andava na escola primária e no liceu havia bullying, mas não se chamava bullying. E todos nós assistimos. Uns metiam-se, outros não se metiam. Eu metia-me, eu levava, eu metia-me. Ou seja, isto para dizer que assim como nós vivíamos isso, os contínuos, os professores também sabiam que essas coisas aconteciam e continuam a saber, e não se pode deixar passar. Eu acho que isso são momentos importantíssimos para se intervir e dizer: olha, é isto, vamos cá ver. Olha, num limite, se pegares é o que eu digo muitas vezes, se pegares num alfinete, quando eu estou a costurar, às vezes pico-me e fica sempre uma gotinha de sangue. Num limite, pomos aqui uma fila de pessoas de países diferentes, etnias diferentes, cores diferentes, tamanhos diferentes, tudo. Vou picar as pessoas com a agulha e vai ficar uma piquinha vermelha de sangue em toda a gente. E isto, eu acho que não é preciso explicar muito mais. Gisela, porque é que a geração de 80 é a melhor de todas? Olha, a geração de 80 é a melhor de todas porque tem umas roupas incríveis. Eu adoro as almofadas, os chumaços. Adoro os blazers largos e os fatos. Mas a geração de 80 tem uma coisa que é... Olha, vou arriscar dizer, acho que a geração de 80 é a melhor de todas porque nós vivemos os anos em que nós conseguimos ser mais livres sem telemóveis, sem saber o que é as redes sociais, porque a seguir a nós já não sabem, e eu acho que isso faz muita diferença na nossa vida. Concordo 100%. E olha, muito obrigado por teres vindo aqui ao podcast. Obrigada eu. Muito obrigado. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Nuno Fox. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.